Olá, pessoal! Hoje nós iniciaremos os nossos estudos sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que é a lei máxima da educação no nosso país. E na aula de hoje eu vou contar um pouco da história da LDB e das outras LDBs também, e vou contextualizar a criação dessa nova, entre aspas, né? Na verdade é a última, é a mais recente, mas ela é de 1996, a LDB atual. Então, sejam bem-vindos. Antes de eu começar a falar da legislação mais especificamente, é importante que a gente conheça um pouco sobre a história da nossa educação. A educação brasileira, ela vai se fundamentar como um sistema educacional de fato somente no século XX, né? Apesar de muitos autores ainda questionarem o Brasil ter um sistema organizado de educação, oficialmente isso acontece só no século XX. E o que acontecia antes disso? Bom, a gente sabe que as primeiras formas de educação no Brasil foram oferecidas pela Igreja Católica através dos jesuítas e tinha uma função tão assistencialista quanto doutrinadora, porque os jesuítas pretendiam catequizar os indígenas que aqui viviam, né, trazendo-os para a sua religião. Também tinha um cunho assistencialista, porque os portugueses que vinham para o Brasil nessa época, a maioria deles não era alfabetizado, então os jesuítas tentavam ali oferecer as primeiras letras, um básico, né, para que eles pudessem ali pelo menos ler e escrever, mesmo que de forma rudimentar. Conforme o Brasil vai recebendo mais povos da Europa, e as pessoas começam a constituir família aqui no território nacional, a gente tem então dois tipos de educação: a educação para os indígenas, que é essa que continua, a educação para os filhos dos colonos, que eram mais pobres, que era praticamente zero, né? E a educação era mais para os filhos das famílias ricas e abastadas, de preferência filhos homens. As mulheres não recebiam, elas recebiam ali uma educação para a mulher, que consistia em saberes a respeito do funcionamento da casa, normas de etiqueta, e algumas recebiam as letras, né? Outras não. Já os meninos de famílias ricas, eles geralmente eram educados com tutores e depois mandados à Europa para concluir os seus estudos. Com a vinda da família real em 1808, o Brasil ele tem aí uma modificação uma ampliação aí das possibilidades de estudo. Então havia possibilidade de prosseguir nos estudos aqui no Brasil, mas mesmo assim as famílias ricas acabavam enviando para o exterior em algum momento os seus filhos. Para os filhos das pessoas mais pobres, não havia um sistema educacional de educação básica para alfabetizar. Havia algumas escolas que eram da Igreja Católica que acabavam alfabetizando ali as crianças mais pobres, mas eram muito poucas, né? Tínhamos colégios, lógico, também de freiras, seminários para padres, que também pretendiam, lógico, a educação, mas com o fim de um dia a pessoa se tornar um religioso da igreja, né? Então, a partir do século XX, começa uma mudança. A gente tem primeiro os fundamentos da República, né, 1889, o século XIX começa a passar por grandes transformações, né? O Brasil ele vive uma industrialização tardia. Só no final do século XIX, início do século XX, a gente começa a urbanizar um pouco mais, né, as grandes cidades. E aí, somente com o governo de Getúlio Vargas, a gente tem, de fato, a fundamentação de um sistema educacional, porque em 1930 foi fundado o MEC, que é o Ministério da Educação. E este, sim, tinha a função de criar, expandir e gerir escolas públicas e de educação superior em todo o Brasil, porque até então, as escolas públicas, que eram primárias, elas atuavam de forma mais fragmentada, né? A Constituição Federal de 1946 é a primeira a afirmar que a educação brasileira precisa ser melhor estruturada para atender às necessidades do novo momento econômico que o país vivia. Esse momento, gente, era caracterizado por essa industrialização que começava a se fortalecer no Brasil.
né? Quase que um século depois do que aconteceu na Europa. E atraía pessoas para as grandes cidades. Então, as cidades cresciam muito. Então, os pais precisavam trabalhar, precisavam de um lugar para deixar os filhos. Então, as creches, elas incham muito. E a educação básica, de primeira a quarta série, passa a ser uma opção para deixar essas crianças, que ao mesmo tempo que elas teriam um lugar para ficar, elas poderiam se instruir. Só que nós temos a primeira lei de educação só em 1961, né? Que nós temos a primeira LDB, que vai estabelecer normas para escolas privadas e públicas, porque a LDB ela tem essa função, ela legisla sobre todo o tipo de educação, tanto público quanto privado. E ela define o sistema de ensino. E o primeiro sistema de ensino que a gente teve foi o ensino primário, que era de 4 anos, com a possibilidade de extensão de mais 2 anos para ensino de artes aplicadas. O ensino médio, dividido, diferente do que nós temos hoje. Ó. Ele era dividido em 2 ciclos, o ginasial, de 4 anos, sequente ao ensino primário, né? Subsequente, e o colegial, de 3 anos. Percebam que essa nomenclatura durou bastante tempo, hein? Cursos técnicos e de magistério estavam incluídos nesse último. Então, é muito comum algumas pessoas terem formação de magistério, porque ele era, vamos dizer assim, um substituto do colegial. E nós tínhamos o ensino superior, que era composto pelos cursos de graduação e pós-graduação. Nós vamos perceber na LDB que as mudanças no ensino superior, elas são menos visíveis, mais tênues, porque as universidades têm autonomia. Então, elas vão se atualizando por conta própria, a própria LDB dá autonomia para elas, né? Então, a gente vai ver que é um pouco diferente do ensino básico. Em 1971, 10 anos depois, a gente tem outra LDB que fundiu o primário e o ginasial, transformando-os em ensino de primeiro grau. Algumas escolas ainda têm esse nome, Escola Estadual de Primeiro Grau, ou de Primeiro e de Segundo Grau. O colegial, ele passou a se chamar ensino de segundo grau, mas muita gente ainda falava colegial, aliás, muita gente ainda fala até hoje. E o ensino obrigatório passou a ser de 8 anos, né? O ensino superior, então, seria o terceiro grau. Com a promulgação da Constituição de 1988, é que começa a mudar esse cenário, né? A gente tem aí uma cobrança muito forte. A própria Constituição muda um pouco o paradigma educacional, torna um pouco mais inclusivo, ou vamos dizer assim, menos exclusivo, né? E aí começa-se a discussão para a construção de uma nova LDB, que, no entanto, só foi publicada em 1996, né? O relator foi o Darcy Ribeiro, que é um grande expoente da nossa educação, e ela é baseada no princípio do direito universal à educação para todos, é isso que a gente vai ver ao longo dos nossos estudos. Então, aqui eu começo a fazer um breve histórico da educação brasileira. Eu já falei algumas coisas para vocês, vou detalhar um pouco mais, né? Então, no Brasil, a educação se iniciou com os jesuítas, que catequizavam os povos indígenas para impor ali a religião. As escolas eram rústicas, eram improvisadas, eram cabanas, né? Os indígenas eram trazidos ali e alguns portugueses que queriam também receber algumas instruções. Quando começam a chegar os povos africanos escravizados, a situação não é diferente. Não havia uma educação destinada especificamente a esses povos, né? Porque eles eram escravizados, infelizmente uma situação de violência muito grave, muito pesada, mas alguns escravizados passavam pela instrução, por quê? Por iniciativa de quem? Dos senhores, né? Desses escravizados, que alfabetizavam alguns para poder, para que eles pudessem fazer alguns tipos de serviços, tá? Mas não era uma educação oficial. A igreja, não preciso dizer que não interferia nessa questão da escravidão, né? Então, quem traficava essas pessoas tinha direitos de dono sobre essas pessoas, né? Uma situação muito triste, e eles não recebiam essa instrução. E os povos livres, né, os portugueses, os europeus que vinham para cá, se não tivessem dinheiro também não tinham aí possibilidade de estudar, porque não havia escolas oficiais aqui, né? Então, a criança indígena, por exemplo, já era catequizada desde muito cedo. As crianças, aos 12 anos, elas já eram consideradas adultas, né? Então, as meninas recebiam uma educação, como eu já disse,
para afazeres, entre aspas, femininos, né, etiqueta, artes, né, algumas eram alfabetizadas justamente por questão da literatura, porque era bem visto uma mulher saber poesia, conhecer poesia, mas somente esse tipo de literatura romântica. E não vamos esquecer que no século XVIII e XIX há uma tendência literária ao romantismo e também temos bastante publicações em relação à poesia. Então, elas eram alfabetizadas apenas para isso. Para seguir nos estudos, quem tinha dinheiro tinha que ir para a Europa, tá? Com a vinda da família real portuguesa em 1808, o país começa a abrir mais escolas, universidades e funda a Biblioteca Nacional para abrigar o acervo de livros que foi trazido pela família real portuguesa. Os estudos acadêmicos, no entanto, eram apenas para a parte rica da sociedade, né? Mesmo a proclamação da República em 1889 não trouxe grandes mudanças para as nossas crianças, para a sua educação. E assim, os primeiros modelos de escola que nós temos, públicas, gratuitas, que recebiam uma grande quantidade de crianças, eram as creches. As creches, elas atendiam mães que trabalhavam principalmente em serviços domésticos e se destinavam à alimentação, higiene e proteção física. Então, não era a educação formal o objetivo das creches. Mas, como muitas creches eram mantidas pela igreja ou por instituições que prezavam por isso, então, se a criança permanecesse por mais tempo ali, ela provavelmente seria alfabetizada. Eles tinham ali alguns tinham compromisso com a alfabetização, mas lógico, não era um sistema formal. Em 1919, o governo brasileiro criou o Departamento da Criança, que acabou se tornando uma obra assistencialista mantida pela iniciativa privada. Mas a primeira função dele era realmente cuidar dessa parte da infância, né? Mas acabou sendo negligenciado ali. Ele tinha como objetivo diminuir a mortalidade infantil, que era muito grande, proteger a gestante e a saúde das crianças pequenas, né? E o Brasil começava, então, a sofrer uma industrialização, uma urbanização. Muitas mães tinham necessidade de um ambiente seguro para deixar os seus filhos enquanto trabalhavam. E com essa demanda, como eu já falei, a gente começa a ter ali princípios rudimentares de educação básica. É um bom fundamento para um sistema educacional? Não, mas é o que nós tivemos, né? Sobre livros, né? Eu gostaria de dar a dica aqui do livro do Alex Costa, desculpa. Ele tem esse livro que é LDB, com comentários, dicas, esquemas e exercícios. Eu gosto de dar dica desses livros porque eles têm um conteúdo vasto, aprofundado. Só tomem cuidado, gente, para verificar se está com a edição atualizada. Por quê? Porque a LDB muda muito. Por isso que é mais interessante, às vezes, você ler a LDB e ir se atualizando, fazendo cursos como este que eu estou oferecendo aqui. Por quê? Porque a LDB, agora em 2023, a gente já teve alteração na LDB, a gente vai ver isso. Então, assim, livro é legal? Mas é importante tomar o cuidado para ver se está atualizado, senão ele perde completamente o sentido aí para você responder exercício, né? Questões, os próprios comentários. Então, é só isso que eu digo. Mas esse livro é bom. E aqui, continuando a falar sobre a história da educação, é importante a gente dar também um contexto teórico, né? A LDB de 1961, que foi a primeira, ela já veio como resultado de uma cobrança crescente dentro da sociedade brasileira por uma melhoria na educação, pela garantia do Estado de uma educação pública, laica, gratuita. Público não é o mesmo que gratuito. Público é oferecido pelo Ministério Público, pelo Estado. Gratuito é de graça. Então, ser público não significa necessariamente ser gratuito. Você pode cobrar taxas ali, né, da população. Em qualquer instituição de ensino, a gente vê isso, inclusive, em ensino superior, que oferece cursos e etc. E aí, movimentos artísticos, filosóficos e políticos influenciaram a educação no século XX. O país recebia teorias educacionais modernas, que também brotavam muito lá fora. E um dos movimentos mais significativos, se não o mais significativo da época, foi o movimento da Escola Nova, que não é exclusivamente nacional, né? Ele defendeu uma escola laica, gratuita, pública para todas as crianças em idade escolar, fortaleceu a universidade pública,
vem aí das ideias de Frenet e de outros integrantes do movimento fora do Brasil. Também tínhamos teorias importantes, como de Maria Montessori, Jean Piaget e Lev Vygotsky, que começaram a influenciar bastante, né, o sistema educacional do mundo e, consequentemente, do Brasil, modificando totalmente o conceito de infância, modificando a forma como se via as crianças e como se via a educação infantil. Então, tudo isso influenciou bastante. Claro que, na realidade mesmo, de fato, a mudança foi bem mínima, porque uma coisa é você debater isso numa esfera acadêmica e teórica, outra coisa é você conseguir que isso seja, de fato, implantado, né, na educação, porque o Brasil é um país muito grande e um país com muitas desigualdades, né? A gente vê que somente nos anos de 1980 a gente tem mudanças significativas no contexto escolar mesmo. Nós temos congressos educacionais, como os da ANPED, que discutem a necessidade de mudar a educação para crianças, aplicando novos métodos, conceitos teóricos, que eduquem e preparem a criança e o adolescente para prosseguir nos estudos. Nós temos a promulgação da Constituição de 1988, que influenciou muito. Primeiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, e depois a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, de 1996, que é a atual, que é a que nós vamos estudar. Então, assim, esse novo paradigma, né, educacional que vem dessa nova LDB promove uma formação e atualização de professores, inclusão escolar, no caso das crianças pequenas, um ambiente próprio para o desenvolvimento infantil, e eu acho que, de fato, a educação infantil foi a que mais conseguiu absorver aí, né, os conhecimentos, as propostas da LDB. O ensino começa a ser descentralizado cada vez mais e vai se construindo, então, uma educação que veio se modificando, né, ao longo dos anos. A gente vai ver isso ao longo da LDB, porque ela tem ali mudanças desde 1996. Hoje a gente tem aí a idade escolar entre 4 e 17 anos, pela lei, né? E uma demanda por investimento maior na educação básica. Eu gostaria que vocês, para se aprofundarem, lessem sobre o movimento da Escola Nova, sobre a Era Vargas, que trouxe essas mudanças oficiais aí para o nosso ensino, né? Tem o link aí. Tem uma foto ali que representa esse movimento da Escola Nova, que vem de fora e que dá frutos aqui no Brasil, principalmente com Anísio Teixeira, né, que é um grande representante da nossa educação. Tem a frase: educar é crescer e crescer é viver. Educação é, assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. Então, Anísio Teixeira, ele é um representante desses grupos que defendiam a educação. Não é o único, claro, tinha um grupo bem grande, mas ele representa, ele sintetiza bastante o que eram esses movimentos que lutavam por uma escola pública, laica, gratuita. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as leis de diretrizes e bases da educação anteriores a essa de 1996. A primeira, como eu já disse, é de 1961. Em relação às características dela, ela dá mais autonomia aos órgãos estaduais, diminuindo a centralização do poder no MEC. O Brasil é um país muito grande, né? Então a gente tem que descentralizar. Regulariza a existência dos Conselhos Estaduais de Educação e do Conselho Federal de Educação, garante o empenho de 12% do orçamento da União e 20% dos municípios com a educação. O ensino religioso é facultativo e há obrigatoriedade de matrícula nos 4 anos de ensino primário, dentre outras normas, né? Essa obrigatoriedade de matrícula nos 4 primeiros anos do primário já traz uma mudança bem grande, porque é uma grande quantidade de crianças que passam, então, a frequentar a escola. Depois nós temos a LDB de 1971, que vem 10 anos depois, né? Um período curto de tempo. Ela foi publicada durante o regime militar. Acredito que por isso também, por a gente tá vivendo um novo tipo de regime político, eles tiveram a ideia de fazer uma nova LDB. Destaca-se o ensino de primeiro grau. Eu falei para vocês da mudança de nomenclatura. Na verdade, mudou a nomenclatura. A estrutura continuava a mesma, gente. Mas o fato era que o ensino ele passa a ser obrigatório dos 7
14 anos. Então, ele passa de 4 anos para 8 anos de obrigatoriedade, que é o que a gente chama de idade escolar. Hoje, a idade escolar, como eu já falei para vocês, pela LDB, nesse momento que eu estou falando aqui para vocês, que é agosto de 2023, é de 4 a 17 anos. Por que eu falo isso? Porque a LDB, como eu disse, ela muda, né? Então, nada impede que amanhã ou depois mude a idade escolar também, né? Então, era de 7 a 14 anos, ela aborda a educação à distância pela primeira vez. Só que a educação à distância não é igual a gente tem hoje pela internet, tá? Era o envio de material pelo correio, né? E a pessoa estudava e aí enviava de volta, né, os feedbacks pelo próprio correio. Prevê um núcleo comum para o currículo de primeiro e segundo grau, que seria um princípio rudimentar de base nacional comum curricular, né? Determina que os municípios devem gastar 20% do orçamento com a educação, né? A gente já tinha isso na de 61, só que não prevê dotação orçamentária para a União e os estados. A gente viu que na de 61, 12% do orçamento da União era para educação e nessa LDB já não tem. Né? Então, a LDB de 1971, ela define que os municípios, então, devem gastar isso, né? A atual LDB, ela garante que a União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% dos seus respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público, conforme o artigo 69, que a gente ainda vai estudar lá nas últimas aulas, quando eu falar dos recursos da educação. Mas só para ter uma ideia, né, comparando as LDBs, a gente tem hoje, então, um orçamento maior dedicado à educação. Na LDB de 1961, o ano letivo era de 180 dias. Com a de 1971, o ano letivo passa a ser de, no mínimo, 180 e 90 dias de trabalho escolar efetivo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1971 prevê um núcleo comum para o currículo, né, como a gente falou, uma parte diversificada em função das peculiaridades locais, que também é uma mudança, porque tem um currículo base comum e a parte diversificada. Até hoje nós temos isso. A gente tem uma nova base nacional comum curricular, eu vou falar dela. A gente tem propostas diferenciadas de educação, mas como que isso é na prática? Na prática não mudou muita coisa, tá? Muda a estrutura curricular, mas a escola demora a absorver essas mudanças, né? Na LDB de 1996 já previa, né, um núcleo comum que viria a ser a BNCC, que está em fase de conclusão, gente. A BNCC ainda não foi totalmente concluída, porque nós temos ainda as mudanças do ensino médio. Era para termos o novo ensino médio em vigor já esse ano, e ele está em vigor, mas algumas mudanças foram pausadas, porque a coisa foi feita assim de uma maneira bastante impulsiva, não impulsiva, eu diria rápido demais, porque quando se trata de educação não dá para ser assim, né? A LDB, inclusive, de 96, ela vem com esse impacto, ela muda completamente a estrutura da educação, os paradigmas, as teorias, as orientações, as diretrizes, e, lógico, ela é vista como uma lei positiva, ela tem uma fundamentação positiva, ela se fundamenta em boas teorias da educação, mas o processo de implantação da LDB em 1996 foi muito sofrido, e é até hoje em alguns aspectos, porque ela mudou com estruturas muito profundas, principalmente em relação à educação especial. A gente tem até hoje discussões sobre isso, que a gente vai ver melhor quando a gente falar disso. Então, a questão da formação dos docentes, só para concluir aí as diferenças entre as LDBs, ela está presente desde a primeira, que garantia a formação do professor para o ensino primário no ensino normal, de grau, ginasial ou colegial, e a formação do professor para ensino médio nos cursos de nível superior. Geralmente se fazia o magistério, e se você quisesse dar aula a partir no colegial, né, vamos dizer assim, você fazia um curso de licenciatura na universidade, na faculdade. Na segunda LDB, a formação preferencial do professor para o ensino de primeiro grau, de primeira a quarta série, tem habilitação específica no segundo grau, e a formação preferencial do professor para o ensino do segundo segmento do primeiro grau, que seria o Fundamental 2. E o segundo grau, que seria o colegial, o curso superior, tá? Como graduação. Mas isso ficou muito nebuloso ali, né?
Então, o que a gente tinha era profissionais de magistério, geralmente de primeira a quarta série, alguns atuando até do quinto ano até o oitavo ano, e no colegial exigia-se, sempre que possível, o diploma do ensino superior, né? Hoje na LDB a gente vai ver que tem uma formação bastante. A LDB ela tem orientações bastante flexíveis em relação à formação do professor, tá? Mas quando ela foi implantada em 1996, houve uma corrida desenfreada pelos cursos de pedagogia, porque entendeu-se, e alguns editais também exigiam isso, que somente o curso de pedagogia era necessário para o ensino, né? Em qualquer etapa da educação básica. Isso tudo gerou um estresse muito grande, né, para as escolas. Eu vou falar um pouco mais quando eu falar na aula de formação de professores. Tem um aprofundamento aí, que é o breve comparativo entre as LDBs, que foi mais ou menos isso que eu fiz, só que um pouquinho mais de detalhes. E um vídeo sobre a primeira LDB de 1961. Não tem muita mudança de 61 para 71, né? Eu acho importante entender essa de 1961, porque ela foi a primeira LDB que nós tivemos. Para finalizar essa aula em que eu contextualizo um pouco a LDB de 1996, eu acho importante a gente falar sobre os documentos que orientam a educação brasileira. A LDB é a nossa lei principal, já falei para vocês. Nós temos também o Plano Nacional de Educação e nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que eu vou falar um pouco mais sobre ela num momento específico. Mas, basicamente, a LDB e o PNE, né, que é o Plano Nacional de Educação, são os documentos que regulamentam a nossa educação, tá? E aí fica difícil às vezes entender a diferença entre eles, então eu vou falar um pouquinho disso, tá? Aqui nesse quadro do site Politize. O que é a LDB? É a lei que estabelece as diretrizes e a base para o sistema de educação nacional, ou as bases, né? O que é o PNE, que é o Plano Nacional de Educação? É um plano que estabelece diretrizes, metas e estratégias para a educação a nível nacional por 10 anos. Então, ele tem uma data, o PNE. Se eu não me engano, o nosso Plano Nacional de Educação, ele termina com... O prazo dele termina em 2024, tá? O PNE, a diferença dele para a LDB ele tem essa duração cronológica de 10 anos, ele tem metas e ele tem estratégias para cumprir essas metas, tá? Para que serve? A LDB organiza e regulamenta a estrutura e o funcionamento do nosso sistema educacional, conforme a gente vai ver ao longo das nossas aulas, tanto do público quanto privado, e de seus profissionais em todo o país, né? As pessoas que atuam dentro desse sistema. O Plano Nacional de Educação, ele determina princípios, diretrizes, estratégias de ação e metas a fim de guiar as políticas públicas educacionais. Então, ele vai nortear as ações, enquanto que a LDB, ela estrutura a escola, tá? E o que acontece dentro dela. E a BNCC, professora, a BNCC vai falar de currículo, tá? Conforme a gente vai ver. Qual a importância de cada um? A LDB tornou a educação básica, infantil, fundamental e médio obrigatória, determinou a implementação de uma base nacional comum para o currículo escolar, que é a BNCC, respeitando as diferenças regionais, dividiu melhor as competências entre as esferas governamentais. A gente vai ver que cada um tem a sua incumbência aí, né? Basicamente, gente, os municípios cuidam da educação infantil, e os primeiros anos do ensino fundamental, que geralmente vão de primeiro a quinto ano, tá? Que pode ser, inclusive, seriado ou não, conforme a gente vai ver. O ensino estadual, ele vai pegar os anos finais do ensino fundamental, que é de sexto a nono ano, e o ensino médio, e o governo federal vai cuidar, basicamente, da implantação dessa estrutura ditada pela LDB, pela elaboração do Plano Nacional de Educação, pela elaboração de questões relacionadas ao currículo, como a própria BNCC, mas, claro, tem também os seus institutos educacionais, que são, por exemplo, o Instituto Federal, que tem o ensino médio integrado, tem cursos técnicos subsequentes e concomitantes ao ensino médio. A gente vai ver tudo em educação profissional, mas nós temos, sim, escolas federais de educação básica.
e escolas militares também. Qual a sua importância em relação ao PNE? Traça um caminho para combater os problemas do sistema de educação brasileiro, por isso que ele tem essa data, metas de 10 anos, porque ele precisa ser constantemente atualizado, né? Por exemplo, falta de vagas, desigualdade no ensino, em todas as esferas do governo. Então, ele articula ações na União, nos estados, no Distrito Federal, nos municípios, em função de objetivos em comum, a fim de garantir continuidade das políticas públicas educacionais, tá? Eu queria indicar um livro para vocês que esse sim eu considero fundamental para quem está estudando LDB. Primeiro pelo autor, que é o Dermeval Saviani. Quem presta concurso na área de educação, se não ouviu, vai ouvir falar de Dermeval Saviani, porque ele é um estudioso profundo do nosso sistema educacional, né? E ele tem esse livro, A Nova Lei de Educação, Trajetória, Limites e Perspectivas, e como ele faz essa abordagem teórica, é um livro atemporal. Então, você não precisa ficar preocupado, porque tem coisa que já caiu, tem coisa que já foi modificada, porque ele faz uma reflexão do próprio sistema. Então, muitas questões que ele levanta, inclusive, já foram contempladas em atualizações da LDB, né? Então, eu recomendo esse livro, porque eu acho que ele ajuda a entender não só a LDB, porque a LDB ela faz parte de um contexto educacional, e ele ajuda a entender esse contexto. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!